Boa noite, amados. Tudo bem? Graça e paz. Glória a Deus. Amados, se você está com os planos de se batizar agora no próximo batismo, agora ao final do culto, procure os nossos voluntários que estarão ali na recepção de colete vermelho, ok? Para você dar o seu nome, fazer a sua inscrição para a classe de batismo, tá joia? Então, se você pretende se batizar, procure os voluntários agora no final do culto, tá? Glória a Deus. Aleluia. Não sei se eu falei boa noite direito para todo mundo. Mas, queridos, se você está aqui, é porque o Senhor te trouxe a este lugar, e Ele tem algo para falar com você, amém? Quem quer ouvir a voz do Senhor? Quem já ouviu a voz do Senhor aqui? Amém? O Senhor está falando até antes do culto, Ele veio falando com você, te trouxe, e eu tenho certeza que Ele tem algo preparado para você hoje aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos, e eu quero junto com você orar. Porque a oração, ela vai nos tranquilizar. Quem está muito preocupado, quem está muito temeroso, quem está muito angustiado, quem está muito feliz, quem está muito barulhento. Quantas vezes a gente vai orar, está barulhento, a gente nem consegue falar com Deus. Esse é o momento de você aquietar a sua alma. Diga aí para a sua alma: aquieta minha alma. Confie em Deus, amém? Com seus olhos fechados, Pai, está aqui a sua igreja, a noiva de Cristo, com sede e com fome, pela Tua palavra, por aquilo que vem dos céus, não daquilo que vem de conhecimento humano, não daquilo que vem de persuasão de palavras. Nós rejeitamos tudo isso, consideramos como esterco, e consideramos, Deus, que neste momento, o Teu Espírito Santo, Ele tem acesso a cada um de nós, para trazer toda a verdade da Tua palavra, Pai, porque nós precisamos ouvir, nós precisamos compreender, entender o que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus eu peço, traz, Senhor, uma palavra viva ao coração dos meus irmãos. Eu não sei como cada um chegou aqui, Pai, mas o Senhor conhece, mas o Senhor tem um plano perfeito para cada um aqui, Deus, e eu te louvo por isso, Pai, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Amados, eu estive em oração esses dias, e o Senhor tem algo que Ele falou ao meu coração, porque nós, como igreja de Cristo na terra, eu não sei se todos aqui já aceitaram a Jesus, já reconheceram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu não sei de cada um aqui, mas uma coisa é que nós, como cristãos, aqueles que andam com Cristo, aqueles que seguem a Jesus, tem uma coisa que nos é comum, e nós nos identificamos. Quando você chegou na igreja, provavelmente alguém chamou você: ô irmão, ô irmã, tudo bem? Graça e paz, Deus abençoe a sua vida. É comum nós, como igreja, nós, em todos os lugares que nos encontramos, chamar de irmão, é ou não é? Nós que somos cristãos, andamos com Jesus, é comum esse tratamento, irmão, irmã, né? Nós temos aqui o irmão Antônio, a irmã Neuzi, nós temos aqui, ó, deixa eu ver alguns nomes aqui, ó, o irmão Robson, o irmão José Cláudio, a irmã Érica, o irmão Eduardo, nós temos o irmão Roberto. A gente começa a se relacionar dessa maneira: ô irmão,
Tudo bem, irmão? Tem alguns irmãos que a gente nem sabe o nome. É verdade ou não é? A gente não conhece pelo nome, mas a gente fala assim, é o irmão, casado com a irmã. A gente não sabe quem que é quem. A gente fica tentando identificar por característica, né? Mas é comum, porque somos uma grande família em Cristo. E é do agrado do país. E por causa disso, essa palavra irmão, ela é uma palavra forte. Ela é muito forte. Porém, na nossa rotina do dia a dia, na nossa vivência, a gente acaba talvez diluindo a importância que existe dessa palavra, o irmão, a irmã. E acaba se tornando muito comum, né, entre nós. Mas nós precisamos voltar a colocar o peso dessa palavra. É interessante quando você está na rua, alguém chega assim, toca em você e fala, ô irmão. Aí você já fala, opa, existe um laço aqui de afinidade, existe um relacionamento. Ele me reconhece, e ele me reconheceu numa fraternidade. Porque quando nós chamamos de irmão, nós nos consideramos de uma família. Quem aqui se considera parte de uma família? Amém? Se você está aqui no nosso meio e ainda não se considera parte de uma família, pertencente a uma família, em nome de Jesus, essa é a noite que você vai mudar esse quadro da sua história. Você hoje vai entender, eu sou parte de uma família. Eu não estou aí aleatoriamente, eu não estou aí cobrindo lugar, ocupando um espaço. Eu sou um filho. Amém? Glória a Deus. E uma coisa é certa, irmãos. Se nós somos irmãos, é porque temos um pai em comum. Vocês concordam com isso? Porque se nós nos chamamos de irmão, meus irmãos de sangue não estão aqui. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, o Bruno e a Liliane. E eles não estão aqui comigo. Mas eu te chamo de irmão, você me chama de irmão. Então, olha só o quadro que nós estamos construindo. Existe um pai em comum para nós. Por que eu te chamo de irmão? Porque Jesus nos apresentou um pai. Quem nos apresenta o pai é Jesus Cristo. É Ele que fala na oração do Pai Nosso. Ele diz assim, Pai Nosso. Não é verdade? Quando Ele nos ensina a orar, Ele fala, Pai Nosso. Ele está falando, reconheça, nós temos um Pai. Até quando você vai andar desfilhado, né? Ou sem pai, sem esse relacionamento. Olha só. Jesus aponta para o Pai. Ele nos apresenta o Pai e nos chama de irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 50. Ou acompanhe aqui comigo. Nós vamos ler na versão NVI, tá bom? Olha só o que Jesus diz em Mateus 12, 50. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, olha só, Jesus nos ensinando que aquele que faz a vontade do Pai, esse ele considera irmão, irmã e mãe. Assim, ele está nos apontando novamente, existe um Pai que está nos céus. Existe um Pai para nós somos irmãos uns dos outros. Talvez sua pergunta hoje é assim, mas como eu me torno um filho de Deus? Talvez essa é uma pergunta para cada um de nós aqui. Mas como assim eu me constituo um filho de Deus? Eu sei que Jesus é o Filho de Deus, mas será que eu sou? E olha só o que Jesus vai falar através do apóstolo João. Eu queria que você acompanhasse comigo João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Capítulo 1, versículos 12 e 13. Vamos ler junto aqui, acompanha comigo.
Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Não, está muito fraquinho. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui João está agora falando sobre Jesus Cristo. Ele está falando, contudo, aos que o receberam, aos que crerem no seu nome, aqueles que creem, aqueles que recebem Jesus, Deus, o Pai, lhes dá o direito, a autoridade de se tornar filho de Deus. O versículo 13 continua assim: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Uau! Porque não é mais de forma natural, é espiritual, é no Espírito. Porque quando você recebe Jesus, o reconhece, crê no seu nome, Ele lhe dá o direito de se tornar um filho de Deus. Essa verdade, ela é muito simples, mas ela precisa ser clara e relembrada aos irmãos. Porque o inimigo que está ao nosso derredor, o nosso inimigo, ele está todo o tempo nos falando: você não é filho de Deus, você não pertence a uma família, você não tem direito. E você precisa trazer à memória o que está escrito: aos que crerem no seu nome, Ele me deu a autoridade, Ele me deu o direito de me tornar filho de Deus. Agora não nasceu de uma descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Olha só, João também, em uma das cartas dele, 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2, para reforçar isso que nós estamos falando. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Amados, você pode ver que em muitas passagens da palavra de Deus, Ele quer ser reconhecido como Pai. Ele quer que você entenda, você é um filho, é uma filha. Olha só o que está escrito, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados do quê? Filhos de Deus. O que de fato somos. Está escrito isso aí, irmãos? Uau! Amados, João está enfatizando isso para mim e para você. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém? Está ficando mais claro? Está ficando mais confiante nessa verdade? Porque João fala, e de fato somos, de fato nós somos filhos. Isso é um fato, irmão. Está escrito. Olha só, eu quero trazer para nós aqui essa noite alguns pontos importantes. Lembra que eu falei do peso da palavra irmão? No comecinho aqui? Isso aqui é só uma introdução para vocês identificarem o que nós vamos falar a respeito hoje. É a respeito dessa irmandade. A importância que nós temos como irmãos. Você faz falta, você é importante, você não é qualquer um. Nós, como irmãos um dos outros, nós temos responsabilidades e nós temos alguns deveres como irmãos e alguns privilégios também. Olha só, eu quero falar de um ponto muito específico aqui. O primeiro ponto é sobre os irmãos, o nascimento, né? Como assim o nascimento? Irmãos,
pensa comigo, vamos pensar de uma forma humana e natural. Quando você foi promovido a irmão? Quando nasceu o segundo filho. É ou não é? Quando nasce o segundo filho, você é promovido a irmão. Olha só. O nascimento do segundo filho, ele inaugura essa... Tem uma palavra, é nova para mim também, mas eu queria ensinar você. Fratria. Essa relação fraternal. É nesse momento que nós se tornamos irmãos, né? Eu estou vendo aqui. Tem pessoas que têm muitos irmãos, tem pessoas que têm poucos irmãos. Mas, se você está aqui na igreja, você tenha certeza, você tem vários irmãos aqui, né? Então, você vai aprender a ter esse relacionamento. Então, a partir do nascimento, acontece essa situação. É o nascimento daquele irmão. E tudo muda quando nasce esse irmão. Tudo muda. Pensa no irmão mais velho, o primeiro filho. Olha só, eu quero falar de um ponto muito importante aqui, sobre o nascimento. Nós não escolhemos nossos irmãos. Amém? Nós queremos escolher quem é irmão. Não é verdade? Não, esse aqui é meu irmão, esse aqui... Não, você não escolhe. Eles nos são impostos por nossos pais. Não é verdade? Ninguém aqui fala assim, ó, eu quero ter esse irmão, eu não quero ter esse irmão. Não, se você está naquela família, o seu pai, a sua mãe determinou. Agora é uma imposição, foi posto sobre vocês. Amém? Então olha, pode passar aqui, Tainá. Nós não escolhemos nossos irmãos. Segundo ponto. Vai começar a ser construído três contingências, olha que palavra difícil. Vitalícias. O que é vitalício? Para o resto da vida. Como assim? Não existe ex-pai, ex-mãe, não existe isso. Nem ex-filhos. Como também não existe ex-irmãos. Ela entra nesse contexto de contingência vitalícia, ou seja, assim como não tem ex-pais, não existe ex-filhos, também não existem ex-irmãos. Uma vez que nasceu, uma vez que ele está aí com você, ele é seu irmão para o resto da sua vida, irmão. Tá bom? Então, pensa nisso. Outra coisa, a chegada do irmão é a chegada de um estrangeiro ali na casa. Daquele que com a sua presença perturba o equilíbrio. Existia um equilíbrio constituído, agora não existe mais, vai ser modificado. Aquele meu quarto que era só meu, agora passa a ser de mais um, ou dois, ou de mais três, ou até de mais pessoas. Não é verdade? Então, pode passar, Tainá. Olha só. Neste momento, é introduzida a noção de mudança e paridade, que até então não existia com o filho único. Não existia essa questão de, o que eu tenho não é mais meu somente, é do meu irmão também. Isso é muito importante. E essa mudança toda que acontece, porque antes eu era exclusivo, agora eu não sou mais exclusivo, agora eu tenho um irmão, que eu tenho que compartilhar o que eu tenho. Antes não havia essa noção. Então existe uma grande mudança nessa situação de irmão. Porque agora eu não penso mais, eu vou fazer do meu jeito. Não, agora é nós vamos fazer como? Como nós vamos fazer? Para nos divertir, como nós vamos... A televisão não é mais minha, o videogame não é mais meu, o meu pai e a minha mãe não é mais só meu, agora eu tenho que partilhar ele, certo? Então, grandes mudanças acontecem nesse momento. Segundo Klein, eu acho que é assim que escreve, Klein, em 1981, olha só o que ele escreve. Ele traz uma contribuição interessante para o estudo da relação fraterna, a noção de justiça e da lei. Olha só, a partir do nascimento do segundo filho terão início partilhas, negociações, julgamentos.
o filho mais velho necessitará reorganizar o seu espaço, a sua maneira de pensar, levando em conta a existência do mais novo. A fratria desloca o primogênito do lugar único e privilegiado que este até então ocupava na relação com seus pais. Quem aqui é irmão mais velho aí? Meu Deus, Deus está falando com você, não é? Deus está falando com você, você viveu tudo isso. Você é traumatizado até hoje por causa da situação, mas Deus está trazendo cura. Foi bênção para a sua vida, isso é uma construção do ser humano. É muito importante. Mas é justamente isso, essa noção de lei, de dividir, de justiça que não havia, começa a haver. Irmãos, nós estamos falando de algo muito comum para nós. Se você não tem um irmão, pelo menos o seu primo tem um irmão, você conviveu com ele, você conviveu com famílias que têm filhos e irmãos. Você sabe que é tudo na paz, né? É tudo tranquilo, é tudo de boa, né? Vou para o segundo passo aqui, o segundo ponto, que é a convivência. Por incrível que pareça, irmãos, a rivalidade entre os irmãos é algo extremamente antigo. Você pode ler lá no livro de Gênesis, já no 4º capítulo, nós já lemos ali uma situação entre dois irmãos, filhos de Adão e Eva, que um se chama Caim e outro chama Abel. E existe uma treta ali, existe uma confusão, existe um levantar de um irmão contra o outro, a ponto de Caim matar Abel. Gente, isso está no comecinho já. Então a relação fraternal, ela é muito antiga. E é interessante que os estudiosos que falam de relações fraternais, eles lidam mais com as questões de conflitos do que com as questões de solidariedade dos irmãos. Por que será, né? Olha só. Existe então aqui, pode passar o próximo slide, sobre a convivência. Os irmãos, eles vão viver rivalidade e competição, mas também eles vão viver boa vivência e solidariedade. A questão é até que ponto nós estamos ali na relação com o nosso irmão, né, nessa convivência, né? Tem pessoas que vivem em guerra com o seu irmão. Eu fui visitar uma casa esses dias atrás, e a situação, eles já são senhores já, e a situação toda complicada da história é: o meu irmão não entende as outras irmãs, e não quer fazer, resolver a questão de papelada, de documentação, já dividir em vida os bens e tal. Tem um conflito ali, então existe uma rivalidade, existe uma competição com relação: será que ele quer passar a perna em mim? Será que ele quer aproveitar da situação? Essas situações entre irmãos, eles são, é muito comum você observar essas situações. Não sei se existem advogados aqui, mas você vai concordar comigo que a maior parte das brigas está relacionada entre irmãos. Os conflitos estão relacionados ali, parental, né? Então, olha só, com a chegada do irmão, a criança é obrigada a renunciar e considerar-se que não é mais o objeto exclusivo de privilegiado dos pais. E vai ter que compartilhar, repartir, ceder, cuidar, proteger e solidarizar-se com o irmão. Eu queria mostrar para vocês uma estatística. Eu queria pôr aqui para vocês. Volta um pouquinho, dá uma pausinha. Tem como voltar? Está na frente aqui? Está na frente, dá para ver? Esse gráfico aqui, essa estatística, é um vídeo que nos apresenta a evolução de como as pessoas estavam usando seu tempo. Como as pessoas estão usando seu tempo desde 1940 até hoje.
Então observe que os anos vão correr aqui, do lado. Quando chegar no ano do seu nascimento, observa em que etapa ou classificação está aquilo que você talvez está chamando sua atenção. Eu queria chamar a atenção para vocês, talvez não fique focado nisso, talvez eu tenha algo que você goste mais aqui, mas família, em 1932, ocupava 22,60% do tempo das pessoas. Eu quero que você observe para onde vai esse ranking, agora chegando em 2024. Outra coisa, o online, que não existia, para onde o online vai parar? Tá? Relação humana, né? Eu queria que você soltasse o vídeo, Tainá, por favor. Olha só. O gráfico ele está se mexendo. Amigos começou a tomar o lugar da família. O tempo com os amigos se tornou maior em 1960. Olha só. Trabalho, né, coworks. O colégio, a igreja lá embaixo, ó, a igreja. 5,48%. O online começou a aparecer em 1987 ali, ó. Só começa a disparar, é uma evolução frenética. A família já está em quarto lugar, caiu para quinto agora. O online disparou, está em segundo. Disparadamente, 2017 já ocupa maior parte do tempo. 2024. Uau! Eu queria que só você observasse, deixa aqui por favor esse gráfico. Aquilo que nós investimos mais tempo é aquilo que nós valorizamos. Você concorda comigo? Se eu gasto tempo com a minha família, é porque ela tem muito valor para mim. Se eu gasto tempo online, é porque o online tem mais valor para mim. Gente, isso aqui é uma realidade. O online, em 2024, ocupa 60,76% do tempo das pessoas. E aí você não entende por que parece que nós estamos mais distantes dos irmãos. Porque quando nós temos um conviver, as pessoas preferem ficar em casa e não ir para um conviver, estar junto, relacionar. Né? Queremos só evitar conflitos ou estamos sendo doutrinados? É um sistema. Existe um plano diabólico para que a gente se afaste da família, se afaste um dos outros, da igreja. Onde parou a igreja aqui? Ó? A igreja ficou em terceiro lugar aqui, gente. As pessoas estão abandonando o colégio, olha, percebe? É realidade ou não é? Sabe por que estão abandonando o colégio? Porque nós estamos na geração que quer ensinar, não quer aprender. Ninguém quer parar sentado aí, ó, e ouvir a palavra. Você quer estar aqui no púlpito com o microfone pregando. É tempo de nós revermos nossos valores, prioridades. Isso aqui é uma realidade e nós estamos sentindo isso. A igreja sente isso. Nós lidamos com pessoas e nós estamos vendo. Realmente, os amigos estão sendo mais importantes e valorizados do que a família. E nós estamos falando de irmãos, correto? Nós estamos falando de irmãos, que é a família. Choca um pouquinho, né? Mas a realidade, a verdade, ela é assim mesmo. Ela traz um incômodo. O relacionamento fraterno vai contribuir significativamente, tanto para a harmonia quanto para a desarmonia familiar. Mas é um laboratório. Nossa família, nossos irmãos, é um laboratório, porque na hora que a gente sai de casa e vai lidar com a sociedade, a gente foi treinado em casa, afinado, né, Vitória, né, Mateus? Está afinado, então na hora que chegar lá na rua, vocês já sabem lidar com o próximo, né? Eu queria ler algo que eu achei muito interessante. Quando a fratria é composta por irmãos adolescentes, o motivo principal da discórdia é a demarcação do seu território. Quarto, inviolável. E o uso de objetos pessoais sem autorização, danificados ou não restituídos. Ocorrem, entretanto, instantes de privilégios, em que reinam relações de cumplicidade calorosas. Os irmãos compartilham interesses e ambições, podendo ser companheiros e ter um bom entendimento.
A solidariedade entre os irmãos pode ser de tal ordem que os pais se sintam diante de um sindicato dos filhos. Eu acho que está aqui embaixo. Sindicato dos filhos. Eu não sei se algum pai já passou por isso. Assim, parece que é um sindicato dos filhos. Eles estão querendo alguma coisa de nós. Eles estão reivindicando. Agora, eles se uniram. Eles estão juntos. E parece que nós estamos agora contra a parede. Porque os irmãos, num relacionamento saudável, com um propósito comum, eles estão unidos nisso, né? E é muito lindo ver irmãos unidos, irmãos que se relacionam de uma forma muito saudável. Isso é muito lindo, mas também a gente sabe que é um grande desafio para os pais, né? Olha só, eu queria ler com vocês Gálatas, capítulo 4, versículo 1, Gálatas 4, do 1 ao 5, observe comigo o que está escrito: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Versículo 2, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Até o tempo determinado por quem? Por seu pai. Então, enquanto aquela criança ela é menor, ela não difere em nada do escravo. Ela está sob o cuidado de guardiões e de administradores, até o tempo determinado por seu pai. Versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Quem é o filho? Fala com vontade, irmão. Quem é o filho? Jesus. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, aqui em Gálatas, existe um relato de que não é diferente um escravo de um filho menor de idade. A maturidade, ela vai fazer isso se tornar visível, palpável até, porque existe esse momento da maioridade. Então, continuando aqui, eu quero falar para você do terceiro ponto, que existe o plano do Pai. E qual é o plano do Pai? Então nós vimos aqui que o nascimento, a convivência, mas agora eu quero que vocês inclinem seus olhos para o plano do Pai. O plano do Pai é encher a casa de filhos, é ter muitos filhos. E agora nós estamos falando do nosso Pai Celestial. Nós estamos falando que o Pai tem prazer em ter filhos. O Pai, Ele está esperando que a casa dele se encha de muitos filhos. É desejo do Pai que os seus filhos sejam unidos, companheiros, e que sejam suporte um dos outros. Olha comigo o que está escrito em João 6,40. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40. Olha a vontade do Pai, porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Outra coisa maravilhosa da vontade do Pai, Salmo 133, você conhece. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É a vontade do Pai, a nossa unidade, a nossa união, estarmos juntos, compartilharmos, porque na unidade nós choramos juntos, mas também nós nos alegramos juntos, nós sofremos juntos, mas também nós vamos conquistar juntos. Isso é ser irmão. No momento do choro nós estarmos juntos,
no momento da alegria, estamos juntos também. Então, olha a vontade de Deus. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3. Acompanhe comigo. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes. Está escrito isso aí? Eu acho que é outra versão essa, né? Eu acho que eu pus uma outra versão aqui, irmãos. Vamos ler do começo ao 2. Com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, com amor. Versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então a vontade do Pai é uma família unida, é uma família que existe cumplicidade, unidade, união. Ele fala, inclusive em Efésios, o apóstolo Paulo está nos orientando, sejam humildes, irmãos, sejam dóceis, sejam pacientes, suporte uns aos outros. Como assim suportar? Aquela pessoa insuportável está do meu lado, não é isso. Suporte é você dar suporte para alguém. Irmão, dá suporte. Quando está capengando, o irmão chega assim, ó, deixa eu andar com você um pouquinho, deixa eu te ensinar a andar de bike. Você está caindo muito fácil, deixa eu ajudar você. Vamos aprender junto. Ser suporte um do outro. Eu me lembro, irmãos, que eu era adolescente, eu não me lembro se eu tinha 13 ou 14 anos. Eu acho que meu irmão tinha 13 ou 14, eu era mais novo. Eu sou mais novo que ele. E ele foi contratado para entregar jornal. Hoje não existe mais isso, eu acho. Mas ele entregava jornal de bicicleta. Só que ele acordava de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas. E ele falou, vamos comigo. É muito ruim sozinho. Não é que ele tinha medo de ir sozinho no escuro. Gente, de madrugada não tem nada, não passa ninguém. É mais gelado. Aí, eu falei, ó, eu vou encarar, eu vou com ele, né? Aí eu levantei de madrugada. Que dificuldade de levantar de madrugada, irmão. Sair da sua caminha quente, gostosa. Nossa, que delícia. Estava dormindo gostoso, meu irmão chamando. Renan, acorda. Vamos. Ah, já deu a hora? Irmão, que dificuldade. Ter que ir no banheiro, passar uma água gelada no rosto para acordar. Beleza, pegamos a bike, cada um pegou a sua bike e nós fomos para o lugar para pegar o maço de jornal, que não é leve, é muito pesado. E colocava o jornal na garupa da bike e começava a se programar as casas que nós íamos passar para jogar o jornal. É cachorro correndo atrás. Irmão, é tudo que você imagina na rua. E nós andando de bike. Mas, sabe, você fala, o que você ganhou com isso? Eu só ganhei a parceria do meu irmão. O estar junto com ele. O compartilhar o sofrimento, porque era difícil. Era sofrido, irmão. Era uma coisa assim, por favor, me esqueça, não me chame amanhã. E havia dias que ele não chamava, porque ele sabia que era complicado. A mão da gente ficava preta de um jeito. Entregando jornal. E passava, e amarrava no elastiquinho e tal. E quando chovia, irmão? Imagina, de madrugada chovendo. É osso. Mas construiu algo, construiu uma relação, um relacionamento. Suporte. Você tem suportado seu irmão? Agora nós estamos falando como igreja, como família de Cristo. Será que nós estamos valorizando o irmão que está aí do seu lado? Olha para o irmão que está aí do seu lado. Olha para ele aí, olha para trás um pouquinho. A igreja é uma família para Deus. É um corpo e noiva para o Filho. E é o templo para o Espírito Santo. Amém?
O pai quer a casa cheia de filhos. Eu quero contar para vocês uma história agora. A história de um menino. Vou sair da frente aqui. Você conhece essa história desse menino? É um menino de Nagasaki. Após a Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos bombardeou o Japão. Hiroshima e Nagasaki. Esse menino morava lá, né? E esse menino é um fotógrafo dos Estados Unidos chamado Joy O'Donnell. Ele foi fotografar o pós-guerra lá. E ele se depara com a cena desse menino. Ele fotografa esse menino. Eu queria que você observasse ele. Eu vi esse menino caminhando. Ele tinha mais ou menos... Isso aqui é o John O'Donnell falando, tá? Ele relatando. Ele tinha mais ou menos uns 10 anos de idade. Me dei conta de que ele levava um menino sobre seus ombros. Naqueles dias, era uma cena bastante comum de se ver no Japão. Sempre víamos crianças brincando com seus irmãos e irmãs, carregando-os sobre seus ombros. Mas depois, percebi que no caso desse menino, era uma situação muito diferente. Ele não usava sapatos. Seu rosto estava tenso. A cabecinha do menino, que estava nas suas costas, estava inclinada para trás. Era como se fosse um bebê dormindo profundamente. Um certo momento, o menino parou diante de 2 soldados e ficou ali parado e calado, como que em posição de sentido, como se estivesse cumprindo um dever. Um dos soldados que o viu perguntou sobre esse peso que ele estava carregando, e o menino disse: ele não é um peso, é meu irmão. Depois de cerca de 10 minutos, homens com máscaras brancas desamarraram os laços para pegá-lo. Só então eu entendi que ele já estava morto. O irmão ficou imóvel e observou o fogo, mordendo-se os lábios até sangrarem. Depois virou-se e se afastou em silêncio. Nós pregamos, irmãos, que o Senhor Jesus preparou um grande banquete para nós. O Pai deixou tudo pronto. Há um banquete preparado e nós sabemos que esse banquete se chama salvação. É o banquete da salvação. Mas nós queremos escolher os nossos irmãos. E Deus, como Pai, é Ele que determina quem serão os nossos irmãos. Quem serão nossos irmãos. Não sou eu e não é você. A salvação é um banquete e tem lugar para prostitutas aqui. Tem lugar para mendigos aqui. Tem lugar para pessoas que são improváveis. São as pessoas mais miseráveis dessa terra aqui. Mas nós queremos escolher os nossos irmãos. Aquele menino carregando o irmão nas costas, ele está nos ensinando: meu irmão não é um peso para mim. Ele não é um peso, é meu irmão. Eu posso andar com ele, eu posso viver com ele, eu posso consolidar ele em Cristo, eu posso orar por ele mais um pouco, eu posso acompanhar ele na fé mais um tempo. Ele não é um peso. Você não é um peso. Você é meu irmão. Você entende isso? Essa frase que eu vou passar agora, ela é incrível. Você não tem o direito de decidir quem vai participar do banquete. Quem o Pai chamar de filho,
trate como irmão. Você pode ficar de pé no seu lugar? A quem o pai chamar de filho, trate como irmão. É tempo de nós sermos irmãos uns dos outros. É tempo de, às vezes, irmãos, nós colocarmos nas costas os nossos irmãozinhos mais novos e falar: eu vou te carregar. Eu vou te carregar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti.